Muito obrigado por terem vindo. Estamos aqui para apresentar o livro Cartas do meu Maghreb, de Ernesto de Sousa, que é um livro integrado na coleção de literatura de viagens da Tinta da China. Quero começar por uma série de agradecimentos. Quero agradecer, evidentemente, à FNAC ter-nos recebido aqui para este lançamento. Quero agradecer muito em especial ao Delfim Sardo, que leu o livro e que nos vai falar da sua leitura. Eu ainda não falei com o Delfim Sardo sobre o que é que ele achou do livro, portanto, espero que tenha gostado, depois nos dirá. Mas o Delfim Sardo é um crítico de arte, como saberão, que conhece bem a obra do Ernesto de Sousa nas outras vertentes que são públicas da obra do Ernesto de Sousa. E pareceu-me que seria a pessoa adequada para ler este livro, acrescentando esse olhar e esse conhecimento na leitura de um livro que nos dá um Ernesto de Sousa, pelo menos a mim deu-me, deslocado daquilo que é a atividade artística em que ele é conhecido e reconhecido. Não vou sequer ensaiar aqui uma apresentação da obra do Ernesto de Sousa, mas a escrita não é seguramente o campo em que ele é mais conhecido. E isso surpreendeu-me muito quando tive acesso a estes textos que me vieram parar pela mão da Emília, que nos fez chegar e que eu comecei a ler de uma forma interessada, mas com aquela sensação de que, pronto, é um conjunto de crónicas datadas, publicadas quase todas, algumas não chegaram a ser publicadas nos anos 60 no Jornal de Notícias, e como outras propostas de livros que temos tido para publicar nesta coleção de literatura de viagens da Tinta da China, chegam muitas propostas de crónicas, de conjuntos de crónicas, etc. E isso nem sempre dá bons livros, porque normalmente as crónicas são um tanto descosidas, não têm uma unidade, não há propriamente um cimento que as una. E aquilo que me pareceu muito interessante e que gostei muito foi de imediato a escrita muito límpida do Ernesto de Sousa e depois uma capacidade, por um lado, de observação muito aguda e, por outro lado, de reflexão sobre aquilo que nos dava a ver com a escrita e com a descrição desta viagem que foi feita nos anos 60, portanto, falando-nos de um Maghreb que, em muitos aspectos, é hoje muito diferente daquele que o Ernesto de Sousa conheceu. Não vou alongar muito, vou só dizer que estamos muito contentes. Eu sou o coordenador da coleção de literatura de viagem da Tinta da China, quer eu, quer a editora Tinta da China, por termos editado este livro que entendemos como para além das qualidades literárias do livro, como um serviço cultural, porque a memória e a obra do Ernesto de Sousa, se bem que conhecidas de meios mais especializados, não são do domínio público hoje, tanto como talvez fosse importante que acontecesse. E por isso mesmo é que neste momento há um trabalho que está a ser feito, e vou passar a palavra à Emília Tavares, que está justamente envolvida nesse trabalho do Centro de Estudos de Ernesto de Sousa, e que nos vai dar nota do que está a ser feito para reavivar esta memória de um artista que foi pioneiro em muitas áreas e que merece ser conhecido. Boa tarde a todos. Também vou ser muito breve, acho que o principal hoje é de facto falar das cartas do meu Maghreb. De qualquer modo, creio que era importante referir que a memória e o legado e aquilo que é a obra multifacetada do Ernesto de Sousa, não só ele próprio também como artista, como alguém que criou e que foi de facto um criador, foi também um teórico,
foi também um curador, foi também um historiador de arte, foi um cineasta, enfim, a obra do Ernesto Sousa multiplica-se por múltiplas facetas, e é isso que é extremamente interessante e extremamente atual em todo o seu percurso. É de referir que a memória e o legado do Ernesto Sousa tem sido árdua e batalhadamente preservado pela Isabel Alves ao longo destes anos e desde a sua morte, que de uma forma absolutamente extemporânea e sem qualquer tipo de apoio, na maior parte das vezes, teve sempre o mérito de colocar esse espólio de uma forma aberta ao conhecimento e, sobretudo, à consulta de todos aqueles que se interessassem pelo seu trabalho. Daí resultou, de facto, um conjunto de teses, de estudos sobre o Ernesto Sousa, que continuam a existir. O interesse sobre a sua obra continua a estar muito patente, como o Carlos dizia, por vezes em círculos mais fechados e mais ligados à arte contemporânea, aos estudos da arte e da crítica da arte, mas a obra do Ernesto Sousa, de facto, tem muitas outras facetas que importa divulgar e que é preciso, de facto, conhecer, desde a arte popular, por exemplo, até caminhos mais desenvolvidos, como, por exemplo, a influência mudéjar na arte portuguesa. Foi também um dos temas que é um pouco complementar deste seu interesse e desta sua viagem através do Magreb. Existe um centro de estudos multidisciplinares Ernesto Sousa, que tem um site que pode ser consultado, onde é dado a conhecer parte do espólio do Ernesto Sousa, as atividades que estão a ser desenvolvidas no sentido da preservação desse espólio, no sentido da sua divulgação e de que forma é que ele pode e deve continuar a estar vivo. Creio que também nesta altura, e quando se comemoravam 80 anos do nascimento do Ernesto Sousa, este livro é também uma homenagem, de certa forma, e é também uma chamada de atenção para este espólio, para a necessidade que há de continuar a estudar e a apoiar o trabalho do Ernesto Sousa e a torná-lo, de facto, algo de muito vivo através do seu estudo, da sua divulgação e de mais apoios que são necessários para a sua preservação, que muitas vezes tem sido tão periclitante e tem estado, por vezes, tão ameaçada, mas que é de interesse nacional e do interesse cultural absolutamente atual, que não esmoreceu com os anos. Portanto, a obra do Ernesto Sousa, pelo seu caráter multifacetado, como eu dizia, mantém-se atual e mantém o seu interesse por várias áreas e por vários domínios, e numa altura de tanta crise e de tantos problemas para a cultura portuguesa, fica aqui mais um apelo para que não se perca este legado e porque o seu estudo e a sua obra possam continuar a ser uma parte integrante e importante da cultura portuguesa contemporânea. Eu dou a palavra ao Delfim Sardo. Eu ia dizer, o Ernesto Sousa, vou-vos contar uma história, porque hoje alguém ligou para a Tinta da China a pedir o número do Ernesto Sousa, portanto, daí este lapso. Mas o Delfim Sardo vai-nos fazer uma leitura mais aproximada das cartas do meu Magreb. Bom, ainda há o perigo dele responder. Há sempre o perigo dele responder, não é? É um perigo feliz, aliás, e é um perigo que eu noto nas pessoas da minha geração e mais novas que se têm dedicado ao estudo do Ernesto Sousa, da sua obra, que têm abordado zonas diferentes da sua obra, têm sempre essa esperança secreta de conseguir telefonar para o céu e que ele responda. Este livro do Ernesto Sousa, para mim, foi uma enorme surpresa. Ele correspondia a uma zona do seu trabalho que eu não conhecia. Quando o Carlos Vaz Marques me telefonou e me enviou o livro, eu tive umas horas de ótimo prazer de leitura e, portanto, é com todo o gosto que eu estou aqui a conversar sobre este livro, esta reunião de crónicas de viagem no Magreb do Ernesto Sousa.
até porque, na forma como eu as li, ou na maneira como eu as entendo, elas são, para além de serem um conjunto de textos muito bem escrito, um conjunto de textos com um domínio, um métier de escrita muito sofisticado. Para além disso, elas têm uma matriz que, no meu ponto de vista, é uma matriz que claramente se relaciona com a arte, não só pelas referências que ele toma, mas pela forma como ele olha e como tematiza o seu olhar. Este conjunto de crónicas foi escrito num ano muito importante no percurso de Inês de Sousa. Foi escrito em 1962 e em 62, em 31 de maio de 1962, estreou o filme Dom Roberto no Cinema Império, em Lisboa. O Dom Roberto, o filme que era... é um filme que despoltou no momento em que foi visto e para o futuro, em Portugal, despoltou uma polémica interessante e muito simbólica do próprio estatuto do Ernesto Sousa, do estatuto crítico do Ernesto Sousa. Foi visto como, por um lado, um apogeu do neorrealismo português e, por outro lado, foi visto como o início do Nouveau Cinéma em Portugal. E essa polémica foi uma polémica que se manteve durante anos e ainda hoje em dia continua a manter-se viva, havendo opiniões dispares sobre qual o verdadeiro estatuto do filme do Dom Roberto na história do cinema português. Há sempre uma dicotomia que é estabelecida entre o Dom Roberto, que é de 1962, e os Verdes Anos do Paulo Rocha, que é de 1963, do ano seguinte. E o Dom Roberto são dois filmes passados em ambiente urbano. Digamos que normalmente o filme do Paulo Rocha é mais associado, ou mais facilmente associado ao cinema novo, pela estrutura narrativa do filme, enquanto que o Dom Roberto é mais associado ao neorrealismo, pela natureza social da caracterização dos personagens, embora, de facto, toda a tipologia de realização do filme, toda a forma como o filme é construído, o aproximem, de facto, de um outro objeto cinematográfico que já não é neorrealista, é uma outra coisa. Talvez não seja claramente Nouveau Cinéma, mas é uma outra coisa. Esta charneira entre já não ser neorrealista e ser uma outra coisa tem sido, aliás, objeto de algum pensamento sobre a obra do Ernesto Sousa. Eu, há bocado, estava a ver a Isabel Nogueira, que tem uma tese em que defende que o Ernesto Sousa representa também o início do pós-modernismo em Portugal e defende esse ponto de vista, o que prova essa situação muito pouco ortodoxa do pensamento de Ernesto Sousa, que, disparando em várias direções, eu num texto há muitos anos escrevi que ele punha muita informação na ventoinha, e esta capacidade de pôr informação na ventoinha é uma informação que por vezes não é hierarquizada, e daí a virtude deste debate, se ele ainda está numa zona do pensamento e da prática artística ou já está noutra zona do pensamento e da prática artísticas. No Jornal de Letras e Artes, em junho de 1962, Inês de Sousa é confrontado numa entrevista com uma pergunta que é uma pergunta curiosa, porque de alguma maneira se relaciona com este livro. É-lhe perguntado se o Dom Roberto é um filme populista. E é uma pergunta curiosa, porque o enfurece muito. Ele diz que o filme não é populista, e que essa utilização do termo populista, que é uma utilização, é uma enorme confusão, e diz que o filme está sempre eivado de tensões e contradições e que não possui nenhum paternalismo. Eu acho que esta definição que ele dá ao Dom Roberto é completamente aplicável à maneira como ele se relaciona com o Maghreb. Ele tenta perceber as tensões e as contradições, é isso que o interessa, é isso que o fascina, e não tem rigorosamente nenhum paternalismo em relação à situação que está a viver e ao local que ele está a conhecer, e esse é provavelmente uma das consequências primeiras do interesse que ele no mesmo momento tinha pela etnografia
por uma vertente modernista da etnografia, muito interessado na altura pela obra, por exemplo, da Rosa Ramalho, que ele, na mesma altura, está a preparar um filme e um livro. O livro não chegou depois a fazer, mas há material, pelo menos material fotográfico e fílmico, que ele chegou a reunir sobre a Rosa Ramalho. Nessa entrevista também, o Ernesto Sousa demarca-se claramente do neorrealismo, dizendo que os ângulos e o que é mais curioso, a precariedade da produção e a má técnica do filme, e ele orgulhava-se na má técnica do filme, a má técnica do filme o afastavam claramente do perfeccionismo técnico, da bela fotografia do filme neorrealista, e o colocavam numa outra instância muito mais experimental. E diz ele assim: o plano formal no filme é uma legenda mais brechtiana do que chaplinesca e, portanto, aproxima o seu ponto de vista de uma distanciação que é uma distanciação brechtiana. Diz ele, conclui, tenta ser de um realismo polémico e não de um realismo crítico. E ainda diz assim, por muito que isto custe aos simpáticos e afincados leitores de Lukács. Portanto, a sua colocação é uma colocação muito deliberada, dizendo que ele procura uma instância de ligação à realidade, essa ligação à realidade que ele depois converteu numa outra linguagem, falava de uma ligação à vida e de uma imanência absoluta da arte em relação à vida. Esta ligação à realidade devia ser sempre uma vinculação polémica, uma vinculação que não estava estabilizada. E é dessa instabilidade também que lhe interessa na situação que ele vai encontrar no destino, digamos, da sua viagem pelo Norte de África, que é chegar à Argélia, imediatamente a seguir à independência da Argélia. Enquanto ele estava no Magreb, e por isso estas histórias do Dom Roberto cruzam-se com estas crónicas, enquanto ele estava no Magreb, estreou no Porto o filme, o Dom Roberto. E o Ernesto Sousa deixou uma mensagem para ser lida na estreia do Dom Roberto no Porto, já que ele não estava presente, estava em viagem pelo Magreb. E diz ele assim: porque acredito que a esperança está nos outros, porque sei que a comunicação é o nosso caminho para a felicidade, porque a minha linguagem é esta, porque amo Portugal apaixonadamente, por tudo isto filmei Dom Roberto. E conclui: é um filme primitivo, de técnica e, no entanto, muito ambicioso. Esta contradição entre o primitivismo da técnica completamente assumido como um dispositivo da criação artística e, ao mesmo tempo, uma ambição de alguma maneira, fundir com o real e manter uma distância, fazem um triângulo que é uma estrutura do pensamento e da prática artísticas do Ernesto Sousa, e que estas crónicas, do meu ponto de vista, estão recheadas desta triangulação. Aliás, há um livro que pode vir a ser editado e que é um livro que nunca, só conhecem-se partes dele, que é o processo de Dom Roberto, que é a compilação de textos que o Ernesto Sousa fez sobre as polémicas que o filme despoletou e que foram reunidas por ele, sendo ele claro que em 1963 ele queria publicar essa polémica, mas depois não encontrou quem a publicasse. E, portanto, num período de particular desilusão, Ernesto Sousa decide ir a Mannheim, ao Festival de Cinema, onde o filme vai ser apresentado. O filme ganhou um prémio também no Festival de Cannes, o prémio da Jovem Crítica no Festival de Cannes, e ele decide ir a Mannheim para a apresentação do livro. E num processo de pensamento que provavelmente seria tipicamente do Ernesto Sousa, ele decidir de Lisboa para a Alemanha via Marrocos, que é faz parte do caráter provavelmente peripatético da sua maneira de pensar. E então, este percurso pelo Magreb para chegar a Mannheim, contava-me, a Isabel Alves contava-me há bocadinho,
que ele levava o fatinho dobrado e que teve que o escovar muito bem antes da apresentação no Festival de Mannheim, depois de ter passado pelo pó de Norte de África. Ele fez então um longo caminho com um fito que era chegar à Argélia e ver ao vivo a Revolução e a independência da Argélia. Aliás, de uma forma muito semelhante àquela que Sartre também protagonizou na década de 60 e na década de 70, tendo ainda, se bem se recordam, aqueles que têm idade para se recordar, tendo vindo a Portugal no verão quente de 75 para ver a Revolução ao vivo, não é? Para ver a Revolução acontecer. E Sartre é uma referência que aparece também nas crónicas do Maghreb. As cartas do Maghreb são, portanto, um roteiro de uma viagem à Alemanha via Marrocos e Argélia. E este périplo produziu uma escrita. E posso dizê-lo porque também eu tento escrever a escrita do Inés de Sousa, e esta escrita do Inés de Sousa é uma lição para quem escreve crítica. Não é só aqui que é uma lição em vários textos seus. Neste é muito curioso porque é uma lição para quem escreve crítica, não estando ele a escrever crítica, estando a escrever uma outra instância literária. É que nestas crónicas o seu olhar crítico está sempre a espreitar, transparece sempre. Por um lado, transparece porque há referências artísticas que de facto estão presentes. Mas por outro lado, porque há uma metodologia de olhar que é uma metodologia que vem da prática crítica. A primeira referência clara que aparece é uma referência logo na segunda crónica ao Cadavre Exquis, em que se converte uma brincadeira dele com uma criança chamada Angélie no barco quando atravessa de Gibraltar. Começa aí. No entanto, há outras maneiras mais densas pelo qual essa matriz artística vai perpassando estas crónicas. A mim impressionou-me muito a maneira como ele analisa as relações humanas em Marrocos a partir da ideia de teatralidade. Diz que todas as relações em Marrocos são teatrais. E depois fala da teatralidade das relações como um acontecimento, isto, para utilizar um palavrão, como um acontecimento performativo. Isto é, há uma ideia de performatividade das relações humanas que lhe interessa particularmente e nas quais ele reconhece essa tal característica teatral. Diz assim: esta teatralidade orquestra a vida marroquina e ela explica seguramente o apego a certas tradições. O chá, por exemplo, o célebre chá de hortelã, que, como acontece com japoneses e ingleses, sobre cuja necessidade de pôr a vida em cena já muitos têm dito, exige ser preparado com longas poses teatrais. O vestuário, a imensa coqueteria das mulheres, o que é talvez uma novidade, e sobretudo dos homens, releva do mesmo caráter, e até a pobreza. Os mendigos que salmodiam em intervalos regulares uma oração cantada parecem preocupar-se mais com a boa execução do ofício que literalmente professam do que com os seus resultados materiais. Para quem tem uma matriz, digamos, de leitura ligada às artes, é evidente que ele está a falar de alguma coisa que o viria a interessar 10 anos depois, de uma forma determinada e quase militante, que é uma tónica no processo em detrimento do resultado. A ele, em arte, interessava-lhe mais o processo que o resultado, da mesma maneira que lhe interessa na maneira como os mendigos salmodiam os seus pedidos, interessa-lhe mais esse processo, como a eles também o resultado. Portanto, na crítica, nestas crónicas do Inés de Sousa, existe uma permanente matriz estética. Forma e conteúdo são totalmente indiscerníveis para ele no Maghreb, e esta é também uma sua profissão de fé. Inés de Sousa sempre achou que forma e conteúdo eram só duas faces do mesmo, intermutáveis quase como termos. Diz ele: o valor deste ato, do ato da oração, genuflexão total, beijar o chão, orar de novo,
O valor deste ato está tanto ou mais no seu ritmo e na sua boa execução formal, quanto no significado das palavras. Quer dizer que o muçulmano é um formalista? Não. Quer dizer que para ele, forma e conteúdo se confundem intimamente. E esta é também um reconhecimento que ele faz de uma atitude que lhe acara. Por outro lado, a escrita de Inês de Sousa nestas crónicas é uma escrita claramente cinematográfica. É uma escrita muito visual, é uma narração muito visual, e é inevitável, acho eu, para qualquer leitor, ir configurando as cenas, imaginando, não é? No sentido em que imaginar é gerar imagens, ir imaginando as cenas que ele vai narrando, e narra-as de uma forma claramente cinematográfica. E fotografa-as também. Aliás, o livro é acompanhado de fotografias. No entanto, estas fotografias serão uma pequena parte porque ele anuncia que tem capacidade para fazer cerca de 900 fotografias a preto e branco e algumas centenas de fotografias a cores. Não terá feito tudo, mas certamente que o espólio fotográfico é maior do que este. A escrita é muito cinematográfica. Um exemplo é a descrição de uma mulher, Fátima, ou a sua descrição de um sono na mesquita e a sua posterior perseguição por um velho, ou a relação que ele tem com os jovens de Rabat que se comportam como jovens ocidentais. Eu vou-vos dar um destes exemplos. Podem ser os jovens de Rabat. Ele está a comentar a juventude europeia e marroquina, a forma como ela se relaciona, e diz, no intervalo de cinema, conversações, os grupos constituem-se. E lá estava a juventude europeia, Saint-Germain-des-Prés, muito descontraída aparentemente e moderna. Lado a lado, outros grupos de jovens marroquinos, rapazes e raparigas, pareciam, como dizem os franceses, à copie conforme. Mas reparei que estes grupos pouco se misturavam. E até que a despreocupação era mais aparente do que real. Por agora, estes grupos faziam isto entre si, olhavam-se. Reparei sobretudo num moço, a propósito do qual eu poderia fazer o retrato de um belo rapaz. 19 anos, isolado, rigorosamente vestido como os jovens europeus, com um ar descontraído, fumava pausadamente o cachimbo. Mas a testa alta, o olhar distante, o cabelo louro de berber, revelavam mais inquietação e desconfiança do que a vontade. É claramente uma escrita visual e cinematográfica. Finalmente, há um outro ponto que também me impressionou muito no sistema de ver do Inês de Sousa nestas crónicas, que é a tónica na ambiguidade. Provavelmente é uma das palavras mais recorrentes nestes textos, é ambiguidade. Começa logo na introdução, e a ambiguidade sempre interessou Inês de Sousa em arte. Interessa-lhe a ambiguidade na arte, interessa-lhe a ambiguidade na etnografia, na relação entre alta cultura e baixa cultura, e aqui interessa-lhe a ambiguidade numa descrição maravilhosa de um almoço, no qual aparece uma referência a Frantz Fanon. Aliás, é uma referência que a mim achei curiosa ela ter passado nas malhas da censura, porque é uma referência completamente explícita. Há uma referência a Sartre, no mesmo parágrafo, e tudo para dizer que o marroquino é ambíguo, e esta paixão pela ambiguidade do marroquino é para ele um sinal valorativo positivo. Quer dizer, não é de forma crítica que ele diz que ele é ambíguo, ele diz que ele é ambíguo, dizendo que ele, portanto, consegue emitir sinais em sentidos opostos e em simultâneo. E isso para ele é interessante. Faz parte da polissemia das relações humanas. Por outro lado, o texto tem também permanentemente uma paixão estética pela etnografia. A etnografia está muito presente, e a etnografia que interessava Inês de Sousa em Portugal, já falámos na paixão dele pela Rosa Ramalho, também a tem
no norte da África, tendo aliás conta ele, gasto o seu último dinheiro na compra de uns tapetes que depois mais tarde teve que vender, mas também essa compra e venda fazem parte da viagem por Marrocos, não é? Comprar e vender e ligar-se ao mundo. E essa paixão pela etnografia está permanentemente presente. Portanto, a arte é sempre o modelo que ele tem, através do qual ele olha. Uma questão teórica que atravessa toda a crítica, para quem pratica a crítica, e Ernesto Sousa praticou muito a crítica, é a questão da distância. Qual é a relação que temos com as coisas, qual é a distância que criamos entre nós e os objetos, qual é a distância que criamos entre nós e qualquer acontecimento que vemos. Esta relação com a distância, com a imersão, com a dicotomia entre imersão ou distância, está permanentemente também tematizada nestas crónicas. Ele diz qual é a raiz desse pensamento, é o seu interesse por Brecht, é a questão da Verfremdung, ou seja, da distanciação brechtiana, não é? Que ele permanentemente refere e que se lhe coloca como o principal problema na relação com o Maghreb e podíamos dizer simbolicamente da relação com o outro em geral. É sempre a questão de saber que a imersão no outro e a distância devem ser permanentemente conjugadas para se poder produzir um pensamento e se poder estabelecer uma relação. Claro que nestas crónicas essa tematização é feita quer de uma forma deliberada e, portanto, indicando conceptualmente os nomes das suas referências, falando de Brecht, falando da ideia brechtiana de distanciação, etc., mas é praticada permanentemente ao longo das crónicas como um exercício de criar uma distância, emergir no local, criar uma distância e voltar a emergir no local. Chega mesmo a ter alguma graça sobre, na página 116, acaba já na Argélia, falando sobre, obviamente a Argélia está num momento de profunda transformação, há imensos argelinos, Pied Noir, não é? Portanto, de origem francesa, que estão a regressar para a França, é o processo, é o fim de um processo colonial que está a acontecer, e ele acaba o seu texto com uma boutade que se dizia em Argel neste momento, que é: qual é por agora o mais florescente ramo da economia argelina? Resposta: o das mudanças, naturalmente, não é? Falando das mudanças físicas e das mudanças ideológicas e políticas, etc. Por fim, ainda uma outra capacidade que me espantou imenso neste conjunto de crónicas foi aliar uma enorme erudição. Obviamente que ele conhecia os textos de referência sobre o problema colonial na altura em que partiu para Marrocos e para a Argélia, e tudo aparece caldeado com uma enorme, digamos, com uma enorme suplesse de escrita, nunca colocando a referência como um obstáculo para o leitor. E isso é uma lição a tirar, acho eu. Nunca ter a referência como um obstáculo para a leitura. Na página 119 acaba um parágrafo dizendo: Argélia, ano zero, sim. Mas tal como Gota dizia que um olhar é já uma teoria, também este zero é uma reelaboração teórica. E a pergunta, o que sei eu, é feita em francês por estes novos homens deste novo país. Repare-se que, desde utilizar o Argélia ano zero como referência ao Alemanha ano zero, o filme de 1948, Roberto Rossellini, a recitação
de Goethe, e esta paixão teórica pela ideia de zero, que ele viria na mítica exposição Alternativa Zero, viria a utilizar como é quase a exposição emblemática, digamos, do seu trabalho e do seu percurso como curador, é encaixada numa frase cuja estrutura é de uma enorme legibilidade, para além da densidade que ela, noutras instâncias de leitura, pode ter. Portanto, para mim, foi um prazer ler este livro. Eu acho que é um prazer para qualquer leitor, é muito bem escrito. Para mim, que pratico, digamos, aquilo que normalmente se chama crítica da arte, ou ensaística sobre arte, é uma lição, porque é muito poderosa a forma como Ernesto de Sousa consegue falar através de uma matriz que é artística, sem necessariamente a estar sempre a evocar, não é? Mas ela está lá, está presente. E, finalmente, porque esta luta que ele confessa e da qual eventualmente se orgulha, entre imersão e distância, ela redunda numa ideia permanente de fascínio pela sedução do olhar e pela sedução do argumento, o que quer dizer também pela sedução do outro. Como ele próprio diz, uma viagem tem que ser, para mim, trabalho. E não conheço outro trabalho que não seja descobrir amigos, ir ao encontro do amor, acreditar nos outros e seduzi-los. Este é um livro sedutor, certamente. Quero agradecer muito calorosamente ao Delfim Sardo eu quase lhe ia chamar uma aula, porque é uma leitura em profundidade de um livro que eu li sem as referências e os instrumentos de leitura que o Delfim Sardo tem abundantemente, e que me fez, no fundo, ter um segundo olhar sobre o livro. Queria só dizer que o livro faz parte desta coleção de literatura de viagens e enriquece muito a coleção, porque estamos mesmo convencidos que é um livro que é um serviço à cultura portuguesa e à redescoberta, se é possível dizê-lo, de um artista com um percurso fundamental que creio que vale a pena reavivar, e para isso há também o Centro de Estudos. Já agora podemos deixar o site do Centro de Estudos. É www.ernestosousa.com, onde estão inúmeras informações. Estão online também alguma parte do acervo do Ernesto de Sousa, em algumas áreas. Vasta bibliografia, os estudos que vão sendo publicados, aquilo que o Centro de Estudos vai elaborando. Eu queria só deixar uma nota também em relação ao espólio e à análise que o próprio Delfim fez, brilhante, como sempre, do livro e do seu contexto integrado naquilo que foi o Ernesto de Sousa e do que foi a sua obra. Que este interesse magrebino, este interesse pela cultura árabe e muçulmana por parte do Ernesto de Sousa está também patente no seu espólio através de um vasto conjunto de imagens que ele mapeou por todo o país acerca da influência árabe na cultura portuguesa. Indo um bocadinho repescar também a ideia do Jaime Cortesão, da ideia dos fatores democráticos na formação de Portugal, isto ainda nos anos 60, em que a cultura podia ser, e em que os aspectos culturais, etnográficos, arqueológicos, até geográficos, eram determinantes para a constituição da democracia de um país, do seu contexto democrático. E isso é extremamente importante. Esse legado também que existe e que também é praticamente desconhecido são algumas centenas de imagens que reportam a influência árabe em Portugal em diversas vertentes, desde a geográfica até à etnográfica, à arquitetónica, à arqueológica. Portanto, fazendo esse estudo aprofundado e tendo esse olhar extremamente, digamos, observador, mas também crítico e contextualizado,
sobre os fatores da influência árabe na cultura portuguesa, algo, como devem calcular, nos anos 60 poderia ser, no mínimo, polémico e muito mal visto. Só de referir também um dado importante, e que o Delfim referiu de certa forma também já, mas que importa se calhar deixá-lo bem notado, que de facto para Ernesto Sousa a arte e a vida sempre foram uma e só a mesma coisa, não é? Portanto, nunca houve essa distinção. E estas crónicas também têm uma vertente política, como também sempre foi todo o percurso e todo aquilo em que o Ernesto se envolveu, teve um lado de consciência política muito forte, a parte destas crónicas, as cerca de 7 crónicas, salvo erro, 6 ou 7 crónicas, que acabaram por não ser publicadas na altura no Jornal Notícias, foram precisamente porque a Argélia, quando da sua independência, decide apoiar os movimentos independentistas das então colónias portuguesas e, portanto, estas crónicas sobre um país que apoiava a independência das colónias portuguesas foi extremamente mal visto e foi, como é óbvio, objeto da censura, daí que as outras restantes crónicas tenham permanecido, de facto, eternamente inéditas e cortadas pela censura da época. Era só, agradeço a todos e espero que consultem muito o site e que a obra do Ernesto continue a estar viva, como foi hoje aqui o caso. Obrigada. Que leiam o livro. Muito obrigado.